Belo dia, senhores. Passando aqui no começo para fazer um agradecimento especial ao nosso primeiro membro. Uau! Muito obrigado, meu amigo. Chega a me arrepiar. E você que deseja ser o nosso patrocinador, que quer nos ajudar a realizar esse sonho, torne-se membro. É apenas R$ 2,99. Tá barato demais. Vamos para o vídeo. Vamos nessa! Em alguma parte da floresta devoradora de homens, uma misteriosa garota aparece. Na manhã seguinte, Sylvie chama nosso prota e as meninas até a sua sala para uma nova missão, dada pela Celestine, especificamente para eles, e a recompensa é muito boa. É mais de R$300. Ren se recusa a participar da missão, pois não quer ficar devendo nada para Celestine, porque o valor não condiz com a missão. Provavelmente Celestine quer se redimir pelo ocorrido com Galuk. Shera comenta que seria uma boa ganhar esse dinheiro, já que a situação dele está precária. Comprar alimento. A missão é simples e 2 pessoas são o suficiente. Sendo assim, Ren decide ficar na cidade enquanto os outros vão. Ao saírem da sala, Shera fala que a missão é apenas ir até a ponte de Ulug e entregar mantimentos. É só isso! O que significa que a recompensa é mais um prêmio de consolação. Ren fica indignada e sai na frente. Quando o Diablo vai fazer o mesmo, um homem de armadura dourada aparece. Belo dia, senhores. O cavaleiro diz que ouviu rumores sobre um demônio chifrudo andando pela cidade com 2 mulheres na coleira. Nosso prota fica em choque com esse boato que está se espalhando. Além disso, os chifres é apenas um acessório de cabeça. A coroa distorcida que permite a pessoa aparecer como Lorde Demônio. Ele retira a coroa e o cavaleiro fica surpreso. Diablo pergunta quem ele é. Eu sou o Douglas. As pessoas dizem que ele é o aventureiro mais casca-grossa da guilda, o famoso Emile, de nível 50. Ele saca sua espada e chama nosso prota por X1. Vem tranquilo. Diablo fica impressionado, pois reconhece Emile como um personagem do jogo. Eu conheço esse cachorro. Emile se considera um protetor das mulheres e não vai permitir que Diablo continue escravizando as meninas. Elas tentam explicar a situação, mas ele não dá ouvidos. Ele entra em uma posição chamada de Sword Might, uma técnica que lhe permite aproximar-se do inimigo e acertar um golpe cortante, um ataque bastante usado em PVP. Os jogadores tomam impulso e fingem que vão atacar, porém atacam de outra forma. Tudo isso deixa nosso prota bastante animado. Emile se aproxima e ataca, mas Diablo se defende e fica surpreso ao ver que ele não cancelou o ataque. Ele recua e entra em outra posição, e fica se gabando de sua vitória. Nosso prota conhece essa técnica e diz que é poderosa, porém demora para ser ativada, e não está acreditando que ele realmente vai usar isso dessa distância. Nosso prota se aproxima e o acerta com o cajado. Emile levanta só o ódio e se recusa a perder. Ele avança novamente e as meninas gritam para eles pararem com a briga. Minutos depois, elas explicam sobre as coleiras e que Diablo está ajudando elas a resolver essa situação. Não sabia. Emile fica feliz em ouvir isso e fala que se Diablo precisar da ajuda dele é só chamar, e então se retira. No caminho para a ponte de Ulug, Diablo fala que no jogo a ponte é uma fortaleza que protege Faltra de monstros da floresta devoradora de homens. Eles encontram um pequeno lago e Shera chama ele para tomar um banho. O homem fica desesperado só de pensar na ideia de banharem juntos. Deixa de ideia! Ele tenta manter a postura e dá uma bronca nela por pensar nisso no meio da missão. Ela só está entediada e quer fazer algo divertido. Ele comenta que seria bom se acontecesse uma invasão, já que monstros de nível alto costumam aparecer em missões de nível baixo. Ela fica preocupada e o abraça de medo, e o homem fica igual um tomate. Tá bom, eu não vou aguentar mais. Ele diz que não adianta ser uma aventureira e ter medo do perigo. Não tô com medo não, mas... Ela fala que não pretende ter medo a vida toda, pois quer ser forte para ser capaz de se cuidar sozinha, mas até lá pede para que ele a ajude. Depois disso, eles estão se aproximando do castelo. Os cavaleiros avistam Diablo e já entram em modo de defesa, pois acreditam que ele é um corrompido. Um dos cavaleiros, chamado Boris, percebe que Diablo é um demônio, e que deve ser o demônio que todos estão falando na cidade, o que anda com as meninas encoleiradas. Eu não acredito no que eu ouvi. Shera fala que trouxeram os mantimentos. Diablo pergunta o que está rolando no castelo. Boris diz que centenas de corrompidos estão vindo em direção ao castelo, e as pessoas estão sendo evacuadas para a cidade de Faltra. Diablo fica espantado, já que corrompidos eram chefes no jogo, mas não se lembra de nenhum evento em que eles atacavam em grupo. Ele tenta entender por que os corrompidos estão se arriscando tanto assim, pois mesmo que passem pela ponte de Ulug, não conseguirão invadir Faltra por causa da barreira da Celestine. Shera fala que ultimamente os corrompidos
corrompidos têm aparecido em vários lugares e há boatos de que querem ressuscitar o Lorde Demônio Krebskume, o que leva Diablo a pensar que eles podem ter descoberto sobre a Ren e que ela é o principal alvo deles. Boris vai até eles para entregar uma carta como comprovante da missão cumprida. Diablo repreende por tratar de um assunto desses no meio de uma emergência. Boris fala que esse pode ser o seu último dia e ele quer viver sem nenhum peso na consciência, porém ele está tremendo de medo. Nosso prota pergunta se eles não vão recuar. Boris diz que não pode, pois eles têm que ganhar tempo para que os lavradores consigam chegar até a cidade. Shera olha para nosso prota como quem quer pedir para ele ajudar. Ele bate no peito e diz que vai cuidar disso sozinho. Em Faltra, Ren está voltando para a pousada quando se depara com a Celestine. Ainda no castelo, Diablo aguarda o exército. Não muito distante, a misteriosa garota aparece liderando as tropas. Diablo pede para Shera e Boris recuarem e fecharem o portão. Um dos corrompidos se aproxima e zoa o tamanho do nosso prota. Nosso prota faz uma pequena demonstração de seu poder, jogando-o para longe. Já em Faltra, Celestine conta que expulsou Galuk da associação e pede desculpas pelas ações dele. Ela também diz que Galuk disse que Diablo se apresentou como um Lorde Demônio. Ren fala que ele é um Lorde Demônio de um outro mundo. Mesmo que ele seja um Lorde Demônio de outro mundo, ela duvida que eles possam ser invocados e que talvez ele seja um corrompido que foi atraído pela alma do Krebskume. Ren discorda completamente e se lembra dele dizendo que vai acabar com o Krebskume. Nessa hora, Galuk aparece só o ódio e com as mãos manchadas de sangue, pedindo para voltar para a associação. Como desonrou a associação, não tem como ele voltar. Ele começa a surtar e menciona que no fim, aquele homem estava certo. Ele saca um punhal sinistro e um olho aparece. Ele se prepara para se esfaquear. Imediatamente, reinvoca seu monstro para impedi-lo, mas é tarde demais. Uma aura negra cobre todo o corpo dele e um corrompido aparece. Ele diz que se chama Gregory e está animado para levar todos de arrasta para cima. No castelo, Diablo continua derrubando um por um. A comandante resolve entrar em ação e vai até ele. Ela saca sua lança e diz que se chama Edelgard, a mais forte lanceira dos corrompidos. Ela tá confiante em suas habilidades e fala que não vai ser derrotada por ele. Vem tranquilo, vem tranquilo. Ela avança a toda velocidade para cima dele. As pessoas evacuadas conseguem chegar à cidade de Faltra. Na pousada, Gregory fala que conseguiu passar pela barreira da Celestine usando o corpo do Galuk e que nem ela é capaz de detectar um corrompido camuflado. Os magos se preparam para o ataque e Ren sai correndo com Celestine. Uma explosão acontece e Gregory aparece segurando um dos magos. Elas continuam correndo e acabam em um beco sem saída. Gregory alcança elas, deixando-as encurraladas. Já sabe que perdeu, né? Já era. Ren invoca uma espécie de touro chamado Azulau. Ele empurra Gregory para longe, mas recebe um golpe em cheio e a invocação se desfaz. Para a sorte delas, o protetor das mulheres aparece e com ele, vários aventureiros cercam o corrompido. Brincou com a pessoa errada. No entanto, Gregory não fica nem um pouco preocupado, apenas anseia por um bom entretenimento. Emily avança para atacá-lo, mas ele se defende com tranquilidade. Emily continua atacando, mas o corrompido não sofre nenhum dano. É só isso. Gregory libera uma espécie de energia que joga Emily para trás, o que deixa Ren surpresa e Emily tenta entender o que aconteceu. Ele conta que isso foi magia, pois ele é o melhor mago da floresta devoradora de homens. Emily usa sua habilidade para atacá-lo, mas ele se defende, e também revela que é um ótimo guerreiro, e o ataca com bolas de energia, deixando Emily gravemente ferido. Ren pede para ele fugir, mas o homem leva a sério o título de protetor das mulheres e se recusa a abandoná-las. Gado demais! E mais uma vez, Gregory o ataca. No castelo, Edelgard está metendo a braba para cima do nosso prota. Ele se defende numa boa e acredita que ela seja no mínimo nível 80. Ele mantém distância e fala que com o poder que ela tem, não será capaz de derrotá-lo. Ela ergue sua lança e uma energia começa a fluir. Diablo reconhece a técnica. Um ataque poderoso que consome os pontos de vida da pessoa. Mesmo assim, o homem não treme na base e promete não mexer o músculo durante o ataque dela. Ela avança e o ataca mais de uma vez, mas nosso prota permanece intacto. Ela fica surpresa por ele ainda estar de pé. Mesmo no limite, ela não recua de jeito nenhum, o que deixa Diablo pensativo a respeito. Nessa hora, Boris avisa que chegou o mensageiro da cidade dizendo que Celestine está sendo atacada por um corrompido. Shera completa dizendo que Ren também está com ela. Diablo entra em choque e descobre que o objetivo dos corrompidos é eliminar Celestine para derrubar a barreira para que a tropa de corrompidos entre na cidade. Vendo que não tem alternativa, ele
pretende usar magia superior para acabar logo com essa treta e voltar para a cidade o mais rápido possível. Ele não liga para os corrompidos, mas pede para Edelgard recuar se não quiser bater as botas hoje. Ela fala que almeja a ressurreição do Lorde Demônio, por esse motivo não vai desistir. Tô te falando. Ele diz que ele é o único e verdadeiro Lorde Demônio. Entendeu, mano? Em seguida, ele cria uma pequena bola de energia que toca o chão e uma grande explosão acontece, varrendo metade do ambiente e levando todos os corrompidos de arrasta para cima. Edelgard consegue sobreviver, mas fica só o pó da rabiola. Ele fica impressionado por ela ter conseguido sobreviver a esse ataque. Nosso prota percebe que não vai conseguir chegar na cidade a tempo, então ele decide tentar usar magia de retorno. Ele espera que dê certo, igual no jogo. Ele tenta e acaba conseguindo. Na cidade, os companheiros de Emily foram massacrados. Mesmo com o corpo detonado, Emily ainda se mantém de pé. Gregory se prepara para finalizá-lo de uma vez, mas é atacado por uma magia de vento. Diablo aparece e só o ódio. Vendo a situação da Ren, imediatamente Shera corre para abraçá-la. Diablo reconhece o esforço de Emily e diz que agora é ele quem vai cuidar da situação. Ele pega um frasco e pede para Celestine usar para curar Emily. Ela pergunta se ele vai mesmo lutar contra um corrompido só para protegê-los. Diablo fala que vai apenas dar uma lição nele por ter atacado sua base e pede para ela não confundir as coisas. No fim, ela percebe que também existem Lorde Demônios que são bons. Gregory fica pistola pelo ataque que levou. Diablo percebe que ele é um mago, mas que também tem habilidades de um guerreiro. No jogo, ele seria um mago de combate. Diablo já acaba com a felicidade dele revelando que Edelgard não virá, pois ele a deixou em uma situação bastante precária. E que também eliminou metade do exército dos corrompidos. Gregory não acredita e já manda seu ataque. Diablo usa seu anel e a magia é repelida. Gregory fica tentando entender o que aconteceu. Diablo o ataca novamente, deixando-o numa situação bastante desconfortável. Gregory cria uma esfera de energia e ataca, mas a magia é repelida e a pressão do ataque começa a esmagá-lo. Diablo mostra como é que se faz magia e cria uma esfera 5 vezes maior e manda para cima dele. A pressão é tão grande que ele começa a chorar e implorar por sua vida. Diablo não quer saber e diz que ele vai pagar com sua vida pelas mortes que causou. Eu não vou aguentar mais. Ele cria uma mini esfera e Gregory é sugado para dentro dela, ficando selado em uma dimensão de trevas por toda a eternidade. Shera corre até ele e o abraça enquanto chora. Ren também se aproxima e o agradece com os olhos cheios de lágrimas, acreditando mais ainda que ele será capaz de salvá-la. Ele fica nervoso e pensando no que um Lorde Demônio diria em uma situação como essa. Ele olha para a coleira de escravização e fala que ela pertence a ele, o que significa que ele apenas protegia o que é dele e nada mais do que isso. Ela fica feliz por ouvir que pertence a ele. Dá até um arrepio, cê é louco. Shera também diz que pertence a ele, enquanto esfrega seus melões nele, deixando o homem na maior paz de espírito. Ele acaba batendo a cabeça nos melões da Ren e desmaia por não ter um bom amortecedor. 10 dias depois, nosso prota ainda tá relaxando na cama, se recuperando da mana que perdeu durante a batalha. Descansar, né? Shera tá no quarto e o chama para fazer alguma missão, pois ela está entediada. Ele só quer ficar na cama e aproveitar a paz do momento. Ela pula em cima dele e o homem fica desesperado quando nota que ela está apenas com as roupas de baixo. Ela fala que está vestida assim porque a Sylvie disse que isso deixa qualquer homem motivado. É verdade. Ren entra no quarto só o ódio porque ela tá vestida assim. Ela dá uma voadora e derruba Shera, e diz para ela ficar no mínimo uns 30 metros de distância do nosso prota. Ele fica sem reação e sem saber o que fazer. Shera se levanta e agarra o nosso prota. Ren fica incomodada porque Shera fica esfregando seus melões o tempo todo nele. Ela diz que não tem culpa, já que seus melões ficam na frente, e tira sarro com a cara da Ren, dizendo que ela esfrega apenas as costas, porque tem melões pequenos. Ren quer provar o contrário e mesmo envergonhada, abraça ele. Diablo fala que dá para sentir um pouco das costelas. Sylvie entra no quarto e Ren desgruda do nosso prota na hora. Minutos depois, Sylvie conta que o governador da cidade recebeu um pedido para Shera ser devolvida ao reino dos elfos, e se ela não for devolvida em 10 dias, vão declarar guerra. E a missão que ela trouxe para nosso prota é a de impedir que essa guerra aconteça. Sylvie pergunta o que ele vai fazer a respeito. Nosso prota fica sem reação e preocupado em como vai fazer para impedir essa guerra. E para piorar, o príncipe Kera, do reino de Greenwood, colocou uma recompensa pela captura da Shera, uma quantia que permite a um plebeu deixar de trabalhar pelo resto da vida. Vou bater na boca dele, rapaz. Como ela pode ser atacada a qualquer momento por alguém, o ideal é que ela não saia da pousada. Shera fica triste por ouvir tudo isso. Tô triste. Já nosso prota fica transbordando
gritando de raiva. Eu vou lhe achar! Eu vou lhe achar! Ele fala que ela pode andar tranquilamente pela cidade, pois não vai deixar ninguém encostar um dedo nela. E sobre o reino de Greenwood, ele decide falar com o governador para buscar informações e impedir a guerra. Shera fica tão emocionada que pula nele e o agradece. No caminho até o governador, Sylvie revela que ele é considerado o herói da cidade. O homem não brinca em serviço, e há 30 anos, quando o Lorde Demônio estava livre, ele lutou nas linhas de frente e cancelou o CPF de vários corrompidos sozinho. Nosso prota pergunta qual é o nível dele. Ela conta que ela não sabe, pois ele não é um aventureiro e até onde sabe, ele nunca foi avaliado. No entanto, dizem que ele é um homem bem rígido e tem uma presença assustadora. Por esse motivo, Sylvie pede para ele tomar cuidado e medir suas palavras quando for falar com o governador. Logo depois, já na presença do governador, nosso prota começa a suar frio. Sylvie conta que nosso prota aceitou a missão e que veio atrás de mais informações. O homem é bem frio e fala que já disse tudo o que tinha que falar. Sylvie pede para ele se apresentar. Ele se levanta e diz que é o Tenente General Galford e que foi o próprio rei que deixou a cidade de Faltra sob seus cuidados. As meninas também se apresentam e chega a vez do nosso prota. O homem começa a tremer na base e fica em um conflito mental, pensando em como falar sem provocá-lo. Ele entra no modo sério, se apresenta e fala que veio para ouvi-lo. Imediatamente, ele comemora por conseguir falar normalmente. Ufa! Galford pergunta se é verdade que nosso prota é um lorde de outro mundo. A arrogância toma conta e nosso prota pergunta se ele quer ser reduzido a cinzas para poder acreditar. Tá maluco? Na hora, as meninas ficam sem reação e vendo a cagada que fez, nosso prota paralisa na hora. Galford não se incomoda e pede para eles olharem para o mapa atrás deles. A sudeste da cidade fica o lago de Sépia e ao leste é onde fica a floresta dos elfos. E considerando as forças do reino de Greenwood, é provável que o exército deles possua no máximo 100 soldados. Apesar do número ser pequeno, os elfos são malandros na arte de se esconder nas árvores e fazer emboscadas, e o governador teme muitas baixas desnecessárias. Como ele odeia perder seus homens por nada, ele quer usar nosso prota nessa missão, mas confessa que tudo seria resolvido se nosso prota entregasse a princesa Shera, e é claro que nosso prota vai contra essa ideia. Isso simplesmente não é possível. Galford pergunta para Shera o motivo dela largar sua vida de luxo e se colocar em perigo apenas para ser uma aventureira. Ela diz que quer descobrir sozinha o seu próprio valor no mundo, sem a interferência de sua família. Galford não simpatiza com a visão dela, mas fará questão de se lembrar disso. Nosso prota manda a real e fala que Shera não precisa da simpatia de ninguém, pois ela é livre para escolher o seu próprio caminho. Entendeu, mano? O governador entende o recado e diz que deixará tudo nas mãos do nosso prota. Ele fala que o rei também designou uma pessoa da capital para auxiliá-los. Essa pessoa entra na sala e se apresenta. Seu nome é Alicia, uma cavaleira imperial. No jogo, apenas pessoas poderosas e com linhagem virava cavaleira imperial, mas nosso prota não se lembra de ter visto ela no jogo. Ren comenta que é raro ver uma mulher nessa posição, geralmente são todos homens. No entanto, Alicia diz que ainda há muita coisa para ela aprender. Ela pega um saco de dinheiro e entrega para Sylvie, a pedido do rei, como reparação pelas mortes dos aventureiros no incidente dos corrompidos. Ela vai até a Shera e com toda a sua graciosidade, ela diz que vai fazer o seu melhor para juntas deixarem todos felizes. Vendo que ela tem uma boa comunicação e consegue se aproximar de qualquer desconhecido com facilidade, nosso prota percebe que ela é perigosa e o homem congela. Alicia tem um grande respeito pelo nosso prota, pois ele defendeu a ponte de Ulug e a cidade de Faltra dos corrompidos. Ela sabe que nosso prota é forte e não precisa dela, mas pede sua permissão para acompanhá-lo na missão. Ele entra em pânico, com medo de falar e sua máscara de Lorde ser descoberto por ela. Ele diz que ela pode fazer o que quiser e na tentativa de assustá-la, ele diz que se ela não quiser morrer, só deve falar com ele quando for necessário. Ainda assim, ela fica animada e fala que dará até a sua vida para não incomodá-lo. Depois disso, eles vão em direção ao ferreiro. Ren fala que ele não vai encontrar nessa cidade uma arma ainda mais forte que o cajado que ele já possui. Durante as batalhas que teve, ele percebeu que todos aqui possuíam um nível muito baixo comparado ao jogo, e ele não quer matar algum inimigo por acidente na frente de um cavaleiro imperial. Por esse motivo, ele precisa de uma arma que facilite sua luta com os inimigos. Eles chegam na loja do ferreiro. Minutos depois, ele aparece com uma grande foice. Era disso que eu estava falando. Alicia pergunta o que eles vão fazer agora. Diablo pretende comprar alguns itens para fazer algumas poções. Shera sai correndo na frente. Alicia fica preocupada dela acabar caindo e tenta alcançá-la. Nessa hora, uma granada é jogada, espalhando fumaça para todo lado. Diablo usa sua foice para dissipar a fumaça e se deparam com a Shera sendo levada por caçadores de recompensa. Mais dois caçadores
eles aparecem para impedi-los de avançar. Sai do meio! Diablo não perde tempo e os joga contra a parede. Outro caçador sai do beco e tenta atacá-lo por trás, mas Alicia o defende. Outro caçador fica no beco de tocaia, só esperando uma oportunidade. Pro seu azar, Ren aparece atrás dele e o golpeia em cheio. Alicia fala para nosso prota seguir em frente, pois ela e a Ren cuidarão deles. Sem pensar duas vezes, ele sai disparado. Ele entra em um beco onde Shera está sendo levada. Os caçadores percebem a sua presença e começam a se preocupar. Quando já estão quase alcançando a saída, Emily aparece e os ataca, salvando Shera. Logo depois, os caçadores são amarrados e Shera agradece Emily. Ren comenta que foi uma surpresa ele tá passando por esse beco. Ele se gaba dizendo que consegue sentir a quilômetros o cheiro de uma mulher em perigo. Elas ficam assustadas e nosso prota pede para ele não fazer nada que o ponha na cadeia. Emily estava só brincando e revela que soube da recompensa pela Shera e decidiu procurá-la para protegê-la. Tudo que ele quer é retribuir o nosso prota por ter salvado ele naquele dia. Nosso prota pergunta se ele vai matar os sequestradores. Emily fala que vai ensiná-los o valor das mulheres, para nunca mais sequestrarem nenhuma mulher de novo. Ele os pega e se retira. Nosso prota pede para Shera não se afastar mais do seu lado. Ela o abraça e o agradece por salvá-la. Ela conta que ficou com medo no início, mas ficou aliviada quando o viu correndo atrás dela. Ren também se aproxima e fala que mesmo sem o uso de magia, ele é muito forte. Ele fala que isso é óbvio, aliás, ele é um Lorde Demônio. Eu sou o melhor. Alicia se curva e pede perdão para ele, pois se sente culpada pelo sequestro. Shera diz que ela não tem culpa. Nosso prota manda ela ficar de boa, pois para começo de conversa, nem pediu a ajuda dela. Não, calma, irmão, não é assim que fala. Nesse caso, ela pergunta como pode ser útil. Alicia leva seu trabalho muito a sério e ele percebe que ela precisa aprender a relaxar. Por esse motivo, ele pede para ela se perdoar e não focar tanto em produzir resultados. Ela acaba entendendo tudo errado e com toda a sua intensidade, ela diz que vai fazer o possível para que ele a perdoe por não ter sido útil. É burro, cara, que loucura. Em seguida, Ren sugere para irem logo para a Floresta dos Elfos. Porém, a fome bate e a barriga da Alicia começa a roncar, deixando ela envergonhada. Tô cagado de fome. Eles decidem ir até a pousada para comer alguma coisa. Já na pousada, eles encontram a Celestine. Oi, meu chapa. Ela comenta que pode ter uma possibilidade de tirar as coleiras delas e explica que amanhã uma caravana montará um mercado de escravos na praça central. E tanto as coleiras de escravos comuns como a de escravização mágica são a mesma coisa no nível mágico. Alicia diz que impedir a guerra deve ser a prioridade no momento. Nosso prota tá confiante e acredita que vai resolver o problema com os elfos num estalar de dedos. Sendo assim, ele não vê problema em dar uma passada para ver essa situação primeiro. Chegando lá, nosso prota parece incomodado. Como ele vivia no Japão, só via esses mercados em jogos e mangás. E só de pensar em ver uma mulher acorrentada, o homem já fica nervoso. E também não quer deixar que isso afete sua interpretação de Lorde. Eles entram e se deparam com algumas garotas feras. Porém, tudo é bem diferente de como nosso prota imaginava. Ainda bem. A responsável pelo mercado aparece. Ela se chama Medius. Ela percebe as coleiras nas meninas e como elas são bonitas, adoraria comprá-las. Ele fica irritado e deixa claro que elas não são escravas. Em seguida, ela fica impressionada quando nota que nosso prota tem uma imensa corrente de poder mágico. Ele fica perdido e não faz ideia do que ela tá falando. Shera revela que também pode ver essa corrente de poder mágico avassalador que ele tem. Depois disso, eles entregam para ela uma carta da Celestine, onde explica toda a situação das meninas. É a primeira vez que ela lida com um feitiço refletido, mas pela recomendação da Celestine, ela vai tentar remover as coleiras, o que deixa elas animadas com a notícia. Medius percebe que a Ren também tem uma corrente de poder mágico interessante e sinistra, e pergunta se ela fez algo que poderia tê-la engravidado de um demônio. Tá maluca? Na hora, ela fica toda vermelha de vergonha. Shera fica sem reação e acusa nosso prota de ter feito isso na noite em que ficou a sós com a Ren no quarto. Eu não assumo esse BO. Medius comenta que é estranho sentir a energia de um corrompido em uma garota fera. Diablo perde a paciência e pede para ela mostrar logo como remover as coleiras. Removê-las é um segredo comercial e ela pretende mostrar o mínimo possível. Nesse caso, Alicia decide ficar do lado de fora da tenda. Ren não tá se sentindo muito bem e decide ir com ela. Antes de sair, Ren pergunta se Shera também consegue ver a energia transbordando do corpo dela. Ela diz que sim, por esse motivo pensou que ela fosse uma aventureira muito forte. Nosso prota fica preocupado, já que por pouco o segredo do Lorde Demônio é revelado. Lá fora, Alicia teve a sensação de que Medius consegue ver seu interior
dor e isso a deixou com medo. Mesmo que os cavaleiros imperiais sejam honestos, quanto mais você tenta ser justa, mais suas mentiras se acumulam. Ren acaba dizendo que teme que seu segredo seja revelado. Na tentativa de animá-la, Alicia resolve fazer uma brincadeira infantil da sua terra natal, que dizem guardar os seus segredos. Ela pede para Ren fechar os olhos e pega a mão dela. Ela faz o desenho imaginário de uma caixa e usa sua mão para tampar a caixa, assim protegendo os segredos. De repente, a mão de Ren brilha, deixando Alicia assustada. Ren diz que sentiu por um leve momento uma espécie de calor na sua mão. Como é a primeira vez que ela faz essa brincadeira com o mago, Alicia acredita que alguma magia é ativada quando envolve o poder mágico. Ren fica um pouco mais animada e agradece ela por isso. Muito obrigado. Dentro da tenda, Shera usa apenas roupas de baixo para começar o ritual. Nosso prota já fica nervoso ao vê-la assim. Não vai dar não. Médius vai ensiná-lo a ver a corrente de poder mágico da Shera. Como ele pode usar magia, mesmo que ele não veja a corrente, é normal senti-la. Ele a toca, mas nada acontece. Para dar certo, ele visualiza a Shera como se fosse seu cajado invocando uma magia. Ao fazer isso, ele sente o ponto onde a corrente de magia se concentra. Em seguida, ele precisa tocar no ponto exato da corrente. Ele consegue ver a corrente, mas ela parece não ter fim. Agora que ele consegue ver, é necessário que ele ponha seu poder mágico dentro dela. Para isso, ele põe sua mão na barriga dela e insere seu poder mágico. Vai entrar o grosso. Shera faz um escândalo, falando coisas estranhas. Ai, que delícia. Lá fora, as duas escutam e ficam imaginando o que está acontecendo é outra coisa lá dentro. Eu não acredito no que eu ouvi. Mais tarde, já na pousada, o experimento foi um fracasso. O problema começou depois que nosso prota conseguiu enxergar a corrente. A corrente emitida pelas coleiras mágicas são vários fios em uma sala infinita, e os fios estão embaraçados entre si. Ele precisa desembaraçar fio por fio, mas como a sala é escura, ele tem dificuldade para vê-los diretamente. E para piorar, ele só consegue ficar nesse espaço prendendo sua respiração. Não consegue, né? Ren percebe que nosso prota está exausto, diferente da Shera. Shera conta que apenas ficou deitada, enquanto a essência do nosso prota percorria seu corpo, e agora tá cheia de energia. Eu vou bater uma laje do tamanho do mundo, tá ligado? Nosso prota começa a pegar no sono, quando a Ren pergunta onde Alicia vai dormir. O homem desperta na hora e já imagina a melhor noite com as três. Porém, ele também fica preocupado, já que não tem energia o suficiente para isso. Fraqueza. Alicia reservou o quarto ao lado, e quando vai se retirar, eles escutam um lindo som de uma flauta. Imediatamente, Shera reconhece o som e fica nervosa. A porta se abre e um elfo aparece. Ele diz que se chama Kera, o irmão mais velho da Shera e príncipe herdeiro de Greenwood, o que deixa todo mundo surpreso. Ele pede para Shera voltar com ele para casa. Assustada, ela dá uma recuada para trás. Nosso prota vai até ele, querendo saber se foi ele que botou a recompensa pela cabeça dela e a colocou em perigo. Vou bater na boca dele. Ele fala que tudo foi um mal-entendido e que na verdade tá feliz que todos eles estejam bem. Alicia comenta sobre a guerra que acontecerá se Shera não for entregue. Kera diz que não tem a intenção de guerrear com os humanos. A verdade é que seu pai se preocupa demais com a Shera e acabou tomando uma decisão precipitada e pede perdão pelas ações do pai. Shera fala que seu irmão tá agindo estranho. Não, se você quer dar, você fala. Ele diz que foi um tolo e que percebeu o valor dela só depois que a perdeu. Ren não sabe se ele está falando a verdade ou não, mas manda real dizendo que Shera é quem escolhe se vai voltar para casa ou ficar aqui. Ele afirma que seus sentimentos são verdadeiros. É a verdade. E diz que vai embora, mas amanhã voltará para saber se Shera realmente quer ficar ou não. Diablo pergunta o que ele vai fazer se ela decidir ficar. Ele fala que vai respeitar a decisão dela e também pergunta o que nosso prota vai fazer se ela quiser ir embora. Nosso prota está confiante na decisão dela, mas afirma que apoiará qualquer decisão que ela tomar. Mais tarde, Shera está na janela observando a lua. Ren acaba acordando e resolve se juntar a ela para bater um papo. Ela pergunta se Shera vai voltar para casa. Shera já tomou sua decisão no momento em que saiu da nação dos elfos e não pretende voltar. Ainda assim, ela se lembrou de várias coisas de sua terra natal e isso a deixou nostálgica. Nosso prota está acordado escutando toda a conversa. Agora que ela não será mais caçada, Shera não precisa mais se aventurar ou ir de um lugar para o outro. Sendo assim, Ren pergunta o que ela vai fazer. Ela ainda quer continuar se aventurando e também quer abrir um café. Ela até se imagina sendo a dona, a Ren a garçonete e o nosso prota o responsável
responsável pelos copos. Em pergunta por que ela tá envolvendo eles no sonho dela. Eles foram os primeiros amigos que ela fez depois de sair de sua terra natal e que agora os dois são família para ela. Infelizmente, Ren diz que não pode participar desse futuro da Cher agora e explica que tá atolada em um grande problema. Um problema que às vezes dá vontade dela desistir de tudo. No entanto, Diablo tem o poder para fazer algo a respeito. E se Cher ainda quiser recebê-la depois de resolver esse problema, ficará feliz em se juntar a ela no café. Cher fica tão feliz que acaba empurrando ela na cama. Ela põe a mão na barriga dela e diz que vai inserir seu poder mágico dentro dela, assim como o nosso prota fez, deixando o nosso prota numa situação difícil para dormir. Eu quero dormir! Em outro lugar, no topo de uma árvore, Kera tá tocando sua flauta. Ao terminar, ele mostra sua verdadeira face e fala que amanhã, nesse mesmo horário, a Cher será dele e irá carregar o seu filho. E assim finaliza este episódio. Deixa o like, se inscreva, tamo junto.